Ei, gente, boa noite, sejam bem-vindos ao nosso segundo programa, esse segundo episódio aqui do Talk por Amor. E novamente tenho aqui comigo essa ilustre presença do meu amigo pastor aqui da nossa igreja por Amor, Kagawa. Gente, tô aqui de novo e feliz demais de novo, vamos pra cima. Igual a gente falou semana passada aí, ó, do aqui, lado do nosso pastor, o seu lugar tá aí. Senta aqui, fica à Vem vontade. com a gente, fica à vontade e vamos conversar e falar sobre o que a gente mais ama, que é tudo pra gente, tudo vem dele, tudo é dele, Jesus. Só para te contextualizar, é o segundo programa, então a gente tem a proposta aqui de conversar sobre a mensagem do domingo. Então, no último domingo eu preguei sobre a relação entre Jesus e os pecadores. Então, nós citamos dois textos, João capítulo 8, onde Jesus tem um encontro com a mulher adúltera, e lá em Marcos, alguns versículos e algumas passagens de Marcos, naquele momento onde Pedro está traindo Jesus, e o galo canta, e mesmo o galo cantando, e Pedro tendo acabado de trair Jesus, a Bíblia diz que Jesus procura Pedro com os olhos. Então, dentro desses dois textos, nós fizemos um panorama ali sobre como Jesus lida com pecadores, como Jesus lida com traidores, como que Jesus lida com os nossos erros e, obviamente, sabendo que Jesus é a expressão exata de Deus e do que o homem deve ser, nós temos em Jesus o que Deus faz por nós e nós também temos em Jesus o que nós devemos fazer pelos outros quando os outros errarem ou pecarem com a gente. Então, dentro dessa mensagem, vocês mandaram muitas boas perguntas, inclusive... queria até parabenizar, foram ótimas as perguntas, nós queríamos ter tempo para responder todas, tivemos que escolher algumas, até agradecer a Carol que tem ajudado a gente com o roteiro das perguntas, enfim, muito obrigado. O pessoal levou a sério as perguntas. Não, levou muito a sério, foi muito boa mesmo as perguntas em relação ao domingo, eu espero que edifique vocês, tá bom? Vamos lá, Kagawa. Vamos lá, começando aqui, primeira pergunta. Hoje, às vezes tá meio difícil aqui, porque essa parede aqui chama atenção demais. Eu tô olhando pra parede, olho pra ele, tá uma loucura. Vocês vão poder ver também um pouquinho mais dessa parede depois. Mas vamos lá, pra primeira pergunta. O pecado real seria o ato consciente de ir contra a vontade de Deus? Eu acho que... Obviamente a gente não vai conseguir definir pecado aqui agora, Kagawa, em uma resposta. Mas primeiro, estudo, né? É uma matéria, exato. Mas eu acho que dá para entender e dá para responder essa pergunta de uma forma que fique claro. O pecado de Adão foi querer ser Deus. O pecado de Adão foi querer ser autossuficiente. É aquele pecado de, tá bom, eu posso fazer o que Deus falou para eu não fazer e vou permanecer vivo. Só que a gente sabe que não é bem assim. A verdade é que quando Adão peca, ele até preguei essa mensagem nessa mesma série, A Rotina do Filho, a mensagem que chama A Relação entre Jesus e a Eternidade. Quando o homem peca, ele dá um salto para fora de Deus. E Deus é a vida, então o homem ele perde essa conexão com a vida, é por isso que a gente vai perdendo a razão, perdendo a existência, perdendo a sensibilidade, enfim, o homem passou a morrer depois de pecar. Então o pecado ele sai dali. E quando a gente chega no Novo Testamento, por exemplo, um texto que eu gosto muito sobre o pecado é quando João Batista, ele vê Jesus e ele diz, olha, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse texto para mim sempre foi um texto que eu ficava assim, tá, mas como que ele tira se ainda tá? Então a obra de Jesus não aconteceu, a obra de Jesus não foi suficiente, Jesus tirou ou não tirou o pecado do mundo, sendo que agora eu posso pecar. Só que quando a gente vai fazer um estudo, a verdade é que falta palavras em português para definir tudo que o grego e o hebraico fala sobre pecado, transgressão, ofensa. Então é um universo que não dá para a gente entrar aqui. Mas eu queria chamar a atenção para duas palavras, o hamartia e o paraptoma. Quando João ele diz que esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João está dizendo o pecado hamartia. E que pecado hamartia é esse? O hamartia é o pecado por natureza, que você que está assistindo com a gente, que está sentado aqui agora, todos nós temos essa hamartia em nós por natureza, por sermos descendência de Adão. Então Paulo vai dizer isso para a gente lá em Romanos capítulo 5, Adão pecou, todos pecaram. Então essa hamartia é o pecado por natureza e obviamente ninguém pode se salvar dela sozinho.
Ninguém pode trocar a sua natureza sozinho. Você é o que você é e ponto final. É por isso que João vem dizer que Jesus vem tirar esse pecado do mundo. Esse hamartia era um muro de inimizade que tinha que existir entre o Vítor e Deus. Cabe até, Vitor, a passagem de Nicodemos, né? Jesus com Nicodemos, nascer de novo. Nascer de novo. Como assim? Como? E aí surge a pergunta racional ali. Exato. Nicodemos, como? De qual natureza você está falando? Como que eu posso nascer de novo? Exato. E Jesus ali falando dessa natureza. Né? Exato. Dessa nova que viria, né? Então, o hamartia é esse pecado por natureza, né? É esse pecado que o Cagal não escolheu nascer pecador. Você que está aí na sua casa me ouvindo, na verdade você que está aqui sentado comigo, você não escolheu ser pecador. Ninguém chegou em você um dia e disse assim, olha, você quer pecar? Não, porque o texto vai deixar claro pra gente, a tradição vai deixar claro pra gente que o quê? Adão pecou, todos pecaram. É verdade, você vê uma criança, a criança tem 3 anos de idade e já sabe mentir. Quem que ensinou isso pra ela? Foi Adão. Né? Então a gente veio com essa hamartia de lá. E a outra palavra que o Novo Testamento vai utilizar para pecado, transgressão, ofensa, é o paraptoma. Então hamartia é o que é por natureza. E o paraptoma é desvio da verdade. E quando o apóstolo Paulo ele incentiva a mim e a você a se considerarmos mortos para o pecado, é esse pecado, desvio da verdade que ele está dizendo. Ele está dizendo, Vitor, o hamartia Jesus fez por você. Porque quando Jesus morre pelo Vitor, ao mesmo tempo que ele morre pelo Vitor, o Vitor morre com ele. Então Jesus tirou o hamartia da sua vida. Eu não tenho mais muro de inimizade com Deus. A minha natureza já não é mais inimiga de Deus. Antes era. A minha natureza já não é mais... Ela já não vê Deus mais como inimigo. Pelo contrário, agora eu chamo ele de Abba. Ele é meu pai, é o papai. Por quê? Porque agora a natureza do filho está em mim. Ok, então o hamartia Jesus resolve. Agora tem o paraptoma. O que é esse paraptoma? É o desvio da verdade. Então o que o Paulo está dizendo é, Vitor, nas suas escolhas diárias. Porque não é porque eu nasci de novo que eu deixei de ter escolhas. Não é porque eu nasci de novo que agora eu não tenho mais direito de escolher viver. Deus continua me amando e onde há amor há liberdade. Então o que Paulo vai dizer é, Vitor, agora que você nasceu de novo, o hamartia não faz mais parte da sua vida. Jesus resolveu esse problema sendo o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e desfaz esse muro de inimizade com Deus. O próprio Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando o mundo. Como? Destruindo o hamartia. Já que esse hamartia não te separa mais de Deus, Vitor, agora ande na verdade. E se considere morto para os paraptomas, para os desvios da verdade. Muito bom. Então é meio por aí. E obviamente, você peca quando tem... E é interessante, né? Porque Paulo diz que qualquer coisa sem fé é pecado. Então assim, é difícil definir pecado. Mas eu acho que com esses dois universos dá pra gente entender. Que... se considerar morto para o pecado é se considerar morto para o desvio da justiça. Ou seja, eu vou andar na verdade. E quem que é a verdade? O Cristo. Jesus disse, eu sou a verdade. Esse paraptoma seria viver abaixo da vida. Exato. Que a nova natureza de é Deus retroceder. É retroceder. Eu já tenho a nova vida. Exato. Mas eu vivo abaixo do que eu poderia viver. Exatamente. É porque tem gente que acha que porque eu nasci de novo, eu não tenho mais direito de ser. Eu tenho. Cara, eu nasci de novo, mas eu posso sair daqui agora e fazer o que eu quiser. Deus, a métrica da minha vida não é o que eu faço, é o que eu sou. Então por que eu sou justo? Por que eu fui santificado? Por que eu fui aperfeiçoado? Não pelo que eu fiz, por Jesus. Agora, o apelo do evangelho é, Vitor, você é. Agora se movimente na verdade do que você é. Porque quando você faz qualquer coisa que não é a sua natureza, isso te fere. Isso te machuca. Então ande na verdade. Muito bom, muito bom. E ainda nessa pergunta, quando ele fala de ir contra a vontade de Deus, né? O que para você é essa vontade de Deus? O que seria essa vontade de Deus? A vontade de Deus para mim é Cristo. Tem muita gente que chega e fala, Vitor, qual que é a vontade de Deus para minha vida? Tem aquele desespero, eu já tive isso. Eu não sabia se Deus queria que eu fosse engenheiro, que eu fosse advogado. Minha avó era delegado, queria ser delegado da polícia. Eu não sabia o que Deus queria de mim, eu ficava desesperado. Qual a vontade de Deus para minha vida? Até o dia que eu entendi que a vontade de Deus é Cristo Jesus. A vontade de Deus, lá em Romanos capítulo 8, diz que a vontade de Deus é que todos nós sejamos a imagem do Filho. Então a verdade é que não é o que você vai fazer, mas em quem você está se tornando.
Ou melhor, em quem o Evangelho te tornou e agora você está manifestando. Então eu penso que a vontade de Deus é aonde o Vitor estiver, o Vitor seja a imagem do Cristo. Então pecamos quando não fazemos isso. Muito bom, muito bom. Essa é a pergunta clássica, né? Qual é a vontade de Deus? E ela é simples, né? E aí a pessoa fala, tá, mas qual que é a minha profissão? E cara, é por um desejo qual que é a bom, profissão né? que você quer? Exato. Mas você percebe a condenação que traz. Exato. Então assim, tá, Cagal, o que você quer fazer? Ah, não, mas eu não quero fazer o que eu quero fazer o que Deus deseja. Ok, mas o Espírito vive em você. E o texto diz que ele efetua em você o querer e o realizar. O que você quer? Você gosta da engenharia? Você gosta de ser professora? O que você quer? Então tá aí dentro, e enquanto você faz o que tá aí dentro, que Deus colocou dentro de você, a vontade dele é que fazendo isso, Cristo apareça enquanto faz. Legal, muito bom. Vamos lá para a segunda pergunta. Assim, depois da descida, o batismo, né, do Espírito, ainda somos convencidos pela nossa consciência? Tem uma fala de um cara que eu gosto muito, chama Viktor Frankl. Ele diz que da mesma forma que o umbigo do recém-nascido mostra para ele que ele veio de alguém, a nossa consciência diz para nós que nós viemos de alguém também, né? Então acho que eu até falei disso na semana passada. O C.S. Lewis, ele disse que o que mais fez ele deixar o ateísmo foi essa consciência moral. Como que todo mundo sabe, todo mundo pelo menos tem uma lógica do que é bom e do que é mal, do que é vida e do que é morte. Como que é isso? Quem que ensinou isso para nós? E nós sabemos que isso veio dele, veio de Jesus, veio de Deus, veio do Criador, que nos fez a imagem e semelhança dele. E eu penso que a consciência é uma das facetas da imagem de Deus em nós. E a consciência nós não perdemos na queda. Não perdemos. Então você vê, por exemplo, Romanos capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele diz que algumas pessoas fizeram da sua consciência lei para si mesma. Sem conhecimento da lei, fizeram da sua consciência lei para si mesmo. O que ele está dizendo existem pessoas que nunca ouviram a mensagem do Evangelho, mas a sua consciência produziu para ela a prática do Evangelho. Como que isso pode ser possível? É dom de Deus. É a consciência que foi impressa no homem. Agora tem uma coisa. A consciência, ela aponta o destino, mas ela não me mostra o caminho. Então a minha consciência, ela faz eu enxergar, é aquilo lá que você tem que ser, mas ela não me mostra o caminho. Quando o Espírito Santo vem morar no meu espírito, e agora o Espírito de Deus testifica no meu espírito que sou filho de Deus, agora a minha consciência não só me aponta o destino, a minha consciência por meio do Espírito aponta o destino, mas agora o Espírito me mostra o caminho. Então eu vejo dessa maneira, e aprendi isso com Wright, o N.T. Wright, né? Ele diz isso: a consciência mostra o destino, isso é ótimo, mas sem o Espírito você vai perambular muito. Como que eu chego lá? Como que eu faço? É a minha obra? É o meu esforço? É o meu muito fazer? Com o Espírito ele fala, Jesus é o caminho. Tem até uma... Deus usa a consciência para falar com a gente. A questão teológica da graça comum, né? É graça comum. Então, por exemplo, a criação, ela me faz uma pergunta. Uhum. E essa pergunta que é gerada na minha consciência, ela me aponta a grandeza de alguém, mas ela não me dá resposta, né, de quem é. Então, por isso que a graça comum, ela não é suficiente para me apontar esse caminho que você fala, né? Exato. Mas, então é interessante essa questão da consciência. Existe uma consciência de fato que é a de Romanos lá, né? Exatamente. Todo mundo tem. Você não precisa ser cristão para viver uma vida... Exatamente. Ser um bom pai, por exemplo. Exato. Até porque a gente vive no mundo ocidental e aqui é comum as pessoas terem acesso à Bíblia, à igreja, mas e no mundo oriental? Tem mais gente que não ouviu do que ouviu. Então como é que pode ser possível, né? Então é interessante, consciência poderosa. Legal, vamos pergunta 3. Jesus escrevendo na areia, tem alguma relação com Moisés escrevendo nas pedras? Eu gosto muito dessas coisas, né? Eu amo alegoria. Então, alegoricamente falando, sim. Eu diria que sim. Dá para se encontrar uma boa alegoria, mas assim... Tem pessoas que vão gostar da alegoria, tem pessoas que não vão gostar da alegoria. Eu gosto. E eu consigo ver uma boa semelhança
entre Jesus escrevendo ali, a lei foi escrita em pedras, até porque a lei foi escrita em pedras e o que o povo fariseu e os escribas trouxeram na mão foram pedras. Então eu consigo fazer alegorias. Onde a lei estava escrita foi em pedras. Então quem vive pela lei vai ter pedra na mão. Então dá para fazer várias alegorias, mas enfim. Não é possível talvez cravar como doutrinário. Não é uma... Exato. Diante da pregação de domingo, favor explicar João, capítulo 2, versículo 15 e 16, né? Jesus virando as mesas. Falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre esse momento. Eu acho que a ligação que essa pessoa fez com a ira é como se Jesus estivesse tacando pedras. Mas não é isso. Tacar pedras é ferir, é machucar. Eu taco pedra em alguém quando, em nome da pedra que eu estou tacando, eu quero exibir a minha santidade e denunciar o seu pecado. E denunciar o seu pecado é te ferir. Isso é tacar pedras, é julgar. É julgar sem justiça, é julgar sem verdade, é julgar sem amor, sem graça, sem misericórdia. O que Jesus fez no templo não foi isso. Pelo contrário, aquilo é uma ira santa. Deus é amor. E quando a ira de Deus aparece, a ira de Deus purifica e não mata. É o fogo consumidor. A ira de Deus é amor em fogo consumidor. Então, quando Jesus ele derruba as mesas ali, ele chuta tudo pro alto, ele não está chutando as pessoas. Ele está chutando, na verdade, o que tem sido barreira entre ele e as pessoas. A ira de Deus é contra a barreira entre o homem e Deus. Talvez essa pergunta venha até para a questão ali da surpresa, né? De ver Jesus virando as mesas. Exato. Né? E ali a gente tem na nossa cabeça aquela ideia de como foi, né? Foi Jesus chegando, chutando tudo, quebrando tudo. Chicotada, né? Chicotada. E aí às vezes isso nos faz questionar esse momento, né? Esse momento, peraí, Jesus teve um ato, um comportamento ali não ideal? Né? Que talvez a pergunta foi nesse sentido, né? Mas aí entra essa ira santa que você disse. Nós temos essa ira santa. Sim. Nós temos que ter essa ira santa. Faz parte também. É uma coisa boa, a ira é bom. Né? Até uma das formas que Deus diz gostar do jejum é essa indignação com a injustiça, que pode ser traduzido como uma ira. Enquanto se enxerga a injustiça, você não sabe ficar feliz, é uma ira. O que é isso? Também é forma de Deus se revelar. Mas é uma ira que não maltrata, não machuca e não fere. Ela também é protetora, ela é reconciliadora. Né? Tanto que quando o texto narra isso, ele vai citar uma profecia do Antigo Testamento sobre Jesus que diz: o zelo pela tua casa me consumirá. Mas a pergunta é: quem é a casa de Deus? Não é o prédio igreja. Igreja não é um lugar, igreja são pessoas. Então o zelo pela tua casa me consumirá. E Jesus está ali não só protegendo o templo, até porque ele disse que o templo seria destruído. Jesus está protegendo as pessoas. É legal que quando a gente entende aonde estamos assentados em Jesus, a gente entende que essa ira, ela é a nosso favor. Né? E aí, por ela ser ao nosso favor, eu desassocio aquele pensamento de uma ira que vem de um coração mau. Não, Deus é amor, Deus é um coração puro e santo. Então, a ira dele é ao nosso favor. Exato. Está em Cristo. Exatamente. A verdade é que a ira de Deus me salvou. Ela é um movimento, ela é uma energia, essa ira. Quando ele pega essa energia, ele decide fazer algo. Então, joga ele para fazer algo. E toda vez que Deus se ira, ele gera uma energia para prover. Exato. Então, ele provê. E a cruz é o palco, né? Da ira de Deus exposta. Vamos lá, pergunta 06. Em ver atitudes ruins, como não transformar essa ira em pedras? Eu acho que, pra gente ser bem simples na resposta, e até pra ficar mais fácil, pedra mata. O objetivo da pedra é acusar, é expor nudez, é expor pecado, é fazer o outro se sentir inferior. A ira não. A ira é proteção, a ira é prover, a ira ela faz bem pro outro. A gente tem que tirar essa ira adâmica, não é a ira de Adão que destrói, é a ira de Deus. A ira de Deus não é destruidora.
A ira de Deus é seu amor em fogo. A questão é da onde parte, né? Exato. E isso, às vezes, a forma como o homem caído quer definir o que é essa ira, partindo de um homem caído, vai ter a gente começa a espelhar em Deus o que a gente é. É uma ira má. Exato. Mas quando a gente entende da onde vem... Então é simples. A ira se torna em pedra quando você está usando dessa sua ira, suposta ira, para ferir alguém ou para se autoexibir no erro do outro. Mais ou menos por aí. Legal. Ó, tem uma aqui legal. Fala assim, uma amiga acabou de se batizar e ela está vivendo uma vida de pecado. Como eu posso ajudá-la? Eu estava hoje pela manhã no meu devocional e eu estava lendo Coríntios, né? Coríntios capítulo 5, 6 e 7 ali, Paulo, ele está falando bastante sobre moralidade, sobre, né, pecados morais e tudo isso. E aí eu me lembrei que a gente já falou disso há muito tempo atrás, né? E eu achei maravilhoso. Paulo, ele faz a pergunta, ele diz assim, eu vou unir o corpo de Cristo a uma prostituta? Então, o que Paulo está querendo incentivar ali? Ele está falando, gente, vocês são corpo de Cristo. E aí ele continua e diz assim, aquele que se uniu ao Senhor é um só espírito com ele, e o corpo de vocês é morada do Espírito. Vocês vão pegar esse corpo de Jesus, vocês vão fazer o que com ele? Então a verdade é que Paulo, quando eu penso que, na verdade, não só Paulo, mas eu penso que o ápice da correção, da disciplina, não para os cínicos, mas disciplina mesmo, para a gente aprender, para a gente crescer, porque ela é boa, ela é justa, ela é santa também. A disciplina que nos aperfeiçoa, o ápice dela é você não acusar. É você relembrar a identidade. É sério que você vai pegar o corpo de Cristo e levar nesse lugar? É sério que você está levando o corpo de Cristo para fazer isso que você está fazendo? Você tem ideia que quando você vai, Cristo vai com você? Né? Isso não é por medo na pessoa, porque tem uma outra fala que nem dá para respaldar, primeiro, biblicamente falando, e ela é assustadora, que diz, se você for, Jesus sai de você. Se você fizer isso, o Espírito Santo sai de você. Então quer dizer que eu tenho que manter o Espírito em mim, eu tenho que manter o Cristo em mim. Não, a verdade é maior. A verdade é que Deus se uniu tanto a você, e o que uniu você a Deus é o sangue de Cristo, por isso nada pode separar o que Deus uniu. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Efésios. Ele até diz, não estou dizendo só entre homem e mulher, estou falando sobre Cristo e a igreja. Deus uniu Cristo e a igreja de forma que ninguém pode separar. Então é sério que você quer levar Cristo, o corpo de Cristo, que é você, nesse lugar? Ou seja, é sério que você quer fazer isso com o corpo de Cristo? É sério que você quer levar esse corpo que é santo, que é remido, lavado? Nada mais do que o que nos é pedido lá nas cartas de Paulo do Ministério da Reconciliação. Exato. Né? É mostrar o homem já reconciliado, né? Isso. Aí vai voltar naquilo que a gente sempre fala. A grande dificuldade é quando eu não quero reconciliar, é quando eu quero ser o juiz. Esse é o juiz, ou o adestrador. Ou o adestrador. E aí quando você reconcilia fazendo isso que você falou, que é elucidando a pessoa de quem ela é, quem está nela e quem é um com ela, aí a sua própria consciência nascida de Deus é quem vai definir. Né? Sim. Eu acho que a consciência do outro é sagrada. Eu não posso entrar na sua consciência e falar pra você o que você deve ou não fazer. Sabe? Eu acho que se Deus que é Deus me escolheu em liberdade, por que eu vou prender alguém à minha escolha e à minha consciência? Jesus, ele não, nessa pregação, né, de domingo passado, eu falei sobre isso. Jesus, ele não obrigou ninguém a soltar pedra. Jesus clareou a consciência deles. Exatamente, isso é muito bom. E quando Jesus clareia a consciência deles, então eles soltam as pedras. Então a nossa função na Terra não é convencer alguém, é iluminar. É iluminar. Você vê que incrível, né? Toda vez que Jesus, obviamente esperando uma mudança de comportamento de alguém, ali no caso sempre com os fariseus, sim, ele faz um questionamento. Isso. Apontando para essa própria consciência dele. Isso. O que Paulo fez. Vocês vão levar Cristo lá? Vocês vão fazer isso com Cristo? É muito bom. É muito bom. Pergunta 8. Quando estou a sós com alguém que errou, como aconselhar sem ser visceral, né? A pessoa quis dizer, como aconselhar sem ser duro demais, no sentido de sem ser punitivo, ou talvez se sentando na cadeira de juiz.
Já tem até muita relação com a pergunta. Exato, e o próprio Paulo, ele diz assim, ele fala assim, vocês devem saber julgar. Vocês devem saber julgar. Mas que tipo de julgamento é esse que Paulo está dizendo ali? Não é julgar da cadeira de Deus, do joio e trigo, quem é e quem não é. Você é pecador, você não é, você é salvo, você não é. Dessa cadeira ninguém senta. O que Paulo está dizendo é, na consciência de vocês, onde Cristo vive e a mente de Cristo está sobre vocês, vocês precisam saber gerir as coisas. Paulo chega a dizer assim, ó, é uma vergonha ter dois irmãos brigando no tribunal. Porque alguém entre vocês deveria ter maturidade para dizer assim, eu pago a injustiça. Até fala, vocês vão governar a Nova Jerusalém. Vocês vão governar, exatamente. Vocês vão governar na era que há de vir, não sabe decidir nada agora. Então assim, a gente tem essa capacidade por causa da mente de Cristo em nós. De gerir situações, de iluminar situações. Então assim, eu diria que você nunca vai ser visceral se você não invade a consciência do outro. Mas você não pode ser... Qual que é a palavra quando você se isenta? Omisso. Você não pode ser omisso em deixar a sua luz brilhar. Sim. Então alguém vem falar comigo sobre divórcio, eu não vou falar sobre divórcio antes de falar sobre a verdade do que é o casamento e a aliança que Deus deseja que o homem tenha com a mulher. Então eu ilumino, não vou me privar, não vou me omitir de iluminar. Agora eu não vou entrar na consciência do cara e da mulher ou de quem quer que seja para decidir por eles. Mas o meu papel de iluminar eu não posso ser omisso. Então você nunca vai ser grosseiro enquanto ilumina. Acho que a grosseria começa quando você faz a pessoa sentir que você no lugar dela escolheria diferente e que se ela não escolheu o que você escolheria, ela é a pior pessoa do mundo, a pior dos pecadores e não merece a graça de Deus. Muito bom. E como que você vê essa questão da mudança do comportamento numa chamada conversão, né? Qual que é a relação que você faz, né? Qual é a vida de que um cristão deve viver? Cristo, a vida. É a vida do Cristo. Qual que é o grande problema que eu vejo, né? Que a gente quer julgar as pessoas pelo comportamento. Então definir quem é e quem não é por comportamento. Se alguém da igreja evangélica, não alguém da igreja evangélica, a maioria da igreja evangélica visse o filho pródigo cuidando de porco e gastando dinheiro como gastou, ia dizer que ele não tem um pai tão bom assim. Isso aí não é filho de Deus nunca, isso aí, né? Mas não é isso que Jesus diz, não é isso que Jesus conta. Então o cara não saiu de casa e deixou de ser filho para se comportar mal. Ele era filho tanto quanto e o pai o esperava. Então eu acho que julgar por comportamento a salvação de alguém ou não já parte de um ponto errado. E esperar o comportamento do outro depende. Você deve esperar comportamento de quem você chama de líder. Aí você deve esperar comportamento, porque foi o que Jesus disse. Olha, você ouça quem tem fruto. Então, peraí, o que é o fruto que Jesus está dizendo? É o fruto do Espírito. O amor, a mansidão, humildade, paciência, domínio próprio, longanimidade. Então, quando você for ter um líder, você espera o comportamento dele. Mas ficar esperando do outro, ficar cobrando o outro de comportamento, eu acho que não é bem por aí. Então, eu acho que é uma linha muito delicada, que também a gente poderia ter uma conversa aqui só sobre isso. Mas uma coisa é certa: quem nasceu de Deus não sabe viver pecando. Se peca, dói e sabe que é peixe fora do aquário. E segunda coisa, Deus nunca deu para mim o direito de dizer quem é e quem não é. Então, eu vou partir do ponto que se você crê, você é o que Deus diz que você é. E porque agora eu creio que você é o que Deus diz que você é, eu não vou te ver no mero ponto de vista humano. É o que Paulo vai dizer: não veja ninguém do ponto de vista humano, veja como Deus o enxerga. Então, independente se você está lá comendo comida do porco, eu vou ver você como herdeiro daquele pai rico que você tem quando voltar para sua casa. Acho que é um pouco disso que a história da parábola diz. O grande perigo que eu vejo, Vitor, é quando a gente quer ensinar aquilo que você vive por natureza, né? Exato.
vai ser uma jornada extremamente cansativa e desgastante para ambas as partes. Exato. Tanto para quem exige, como para quem é exigido. Exato. É um peso nas costas. Aquele negócio, né? Eu contei pra vocês essa história, que eu tava lá num lugar um dia, o pastor falou pra mim, Vitor, você precisa pregar mais, é muito legal que você prega, mas você tem que ensinar o povo que não pode fazer isso, não pode isso, pornografia, esses negócios tudo, né? Eu falei pra ele assim, mas aí, pastor, é o seguinte, então pra ser crente, pra ser do evangelho, da forma que o senhor tá falando pra mim, é só nascer no Japão, filho de 2 orientais, porque a cultura lá é tão rígida que ninguém vai fazer isso. É brabo. Você sabe um pouco disso, né? Então assim, é só nascer japonês pra ser isso aí. Do jeito que ele tava me falando ali, um cara justo, que chega no horário no trabalho, que tem responsabilidade, que não fica olhando a mulher do outro. É só ser japonês lá. O cara vai, ele te ensina a ser isso aí. Você nasce dentro dessa cultura. Então, isso não é evangelho. O evangelho... Carlos Costa, evangelho não é moral. Evangelho não tem nada de moralidade, não tem nada a ver com isso. Então, o ponto para mim vai para outro lugar. A conversa para mim vai para outro lugar. O evangelho vê o quê? É a fé. Muito bom. Interessante que lá nos fruto do Espírito, né? Gálatas 5:22, um dos frutos é a longanimidade. E uma das traduções é lentidão em punir pecados. Uhum. Então olha só que loucura, né? Uma pessoa que é longânime, eu nem sei falar essa palavra. Longânima. Ela tem lentidão de punir pecados, porque antes dela pensar nisso, ela provê. É Jesus no próprio texto que você pregou domingo, né? Exato. Jesus põe o peito. Põe o peito. E vamos lá, para nossa 9ª pergunta, que fala sobre o que você acha sobre tacar pedra em si mesmo? Bom, tacar pedra é ruim em qualquer pessoa. Tacar pedra é anti-evangelho, independente de quem você taca pedra. O evangelho é um convite para vivermos em paz com Deus, com o próximo, consigo mesmo e com a criação. Então o evangelho é uma restauração, uma renovação de todas as coisas. Então, como que tudo é renovado? Que lugar tudo é renovado? Onde se tem paz com Deus, onde se tem paz com o próximo e onde se tem paz consigo mesmo. Então, alguém que não está em paz consigo mesmo precisa também do evangelho, né? Por quê? Porque o evangelho também te provê paz. Porque ele não te deixa viver condenado, ele não te deixa viver debaixo do medo, ele não te deixa viver debaixo da autopunição, do flagelo. Então, o evangelho, ele te priva da falta de paz. E alguém em paz não quer guerra com ninguém, nem consigo mesmo. Então, eu penso que o convite de Jesus é: faça pelo outro o que eu fiz por você, mas se enxergue também e faça por você o que eu fiz por você. Qual que é a relação que você coloca nessa pergunta na questão de comparação? Eu acredito que é muito da raiz, às vezes, desse tacar pedra em si. É quando você não se entende singular, sua singularidade. Qual que é a relação que você faz disso, assim? A verdade é que a gente sempre vai usar uma régua para medir a gente, né? E aí a comparação começa daí. Até eu citei essa fala na mensagem do domingo. Eu falei, o dia que só 5 horas de oração quiser vir conversar com meus 30 minutos de oração, você vai vir por cima e eu já vou ficar recluso. E a verdade é que na base da comparação, ninguém fica satisfeito. Se você ora 5, eu oro 30, eu vou para 2. Aí você já vai para 7, porque você não quer que eu alcance... É uma confusão. A comparação nunca é saudável. E a verdade é que, se a gente fosse usar a régua de Deus, a régua de Deus é Cristo, né? Então repara, a graça de Deus em nos olhar. Porque a régua dele é Jesus. Isso que eu estou falando de humano, se comparando com humano. Então vamos comparar com Jesus. Aí acabou, não sobra ninguém. Por isso que não há um justo sequer. Por isso que todos necessitamos da graça de Deus. Então, a comparação é uma doença, ela nunca faz bem. E se você quiser se comparar com alguém para se examinar, olhe Jesus. E quando ele olhar para você, ele não vai olhar de cima para baixo, porque ele se fez do seu tamanho. Ele não vai te comparar. Para olhar para você e falar assim, tá vendo o que eu sou? Eu já te dei a provisão para ser como eu. Então, quando você olha para Jesus, para se examinar,
Você não se compara no pejorativo, mas é um avanço, é um progresso, onde eu olho para ele e enquanto olho, eu estou tornando mais manifesto aquilo que já tem potencial. Acho que essa frase é a frase que resume tudo da vida cristã. A vida cristã é o processo de tornar manifesto aquilo que somos em potencial, porque o que somos em potencial somos pela graça de Deus e não pelo que fazemos. E o que somos? Como ele é. A semente do Cristo, a vida do Cristo. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus está sobre nós. Então a vida cristã, o processo da vida cristã é um dia a dia de tornar maior a manifestação daquilo que já sou e já tenho e não foi conquistado, mas recebido em potencial. Isso é muito bom, né? Que a grande diferença da comparação, quando eu comparo com alguém, nunca vai acontecer com Jesus você olhar para ele e se comparar e não ter algo que você comparou que ele não proveu antes. Agora, quando você olha para alguém, às vezes você vai olhar, por exemplo, olhando para essa parede aqui, a gente viu o processo que foi para fazer esse trabalho artístico. A gente olha e, cara, se eu me comparar com o cara que pintou isso daí, vai ser uma tristeza. Porque o cara tem uma desenvoltura para isso. É como se... Um beijo, Tico. Eu tento me comparar com ele, mas eu não tenho a desenvoltura e o talento que ele tem. Agora, quando a gente olha para Jesus, tudo que a gente vê nele, ele proveu antes para que a gente também fosse. Exato. E aí que é o perigo da parada. Quando eu tento me comparar com alguém. Exato. E não com ele. Muito bom isso. É aquela frase, né, do John Stott. Ele diz: eu não sei escrever uma peça de Shakespeare enquanto o espírito dele não está sobre mim. Mas se o espírito dele estivesse sobre mim, eu escreveria qualquer peça que ele escreveu. Então, ele disse isso num livro muito bom, por sinal, se chama Discípulo Radical. É bem legal. Legal demais. E tem uma última pergunta aqui, que diz assim: qual seria a atitude de Jesus nos tempos atuais de cancelamento? Essa pergunta é muito boa, porque ela é tão boa assim, você só vai assistir, ouvir essa pergunta e ouvir essa resposta depois dos reclames do Vitinho. Então, gente, a gente tem um intervalo aqui para você assistir aí alguns avisos que nós temos para dar para você e a gente já volta para responder essa última pergunta. Em outubro de 2017, mais precisamente no dia 15, uma nova comunidade se formava no mundo. Eles se deram o nome por amor, assim que eles queriam ser vistos e experimentados pelo mundo. Uma comunidade que ama de graça e serve como Jesus. Lá se foram 3 anos de histórias. 3 anos com muitas histórias. A verdade é que esse amor que carregamos em nosso nome acelera as coisas e intensifica todas elas. E parece que vivemos 1000 anos em um. Esse amor nos trouxe até aqui, início de 2020. Muitos planos e diversos projetos, mas então o mundo parou. Mas graças a Jesus. Graças a Jesus que não montou um prédio com regras e rituais, mas estabeleceu um corpo que onde nada que aconteceu, acontece ou irá acontecer pode parar. Somos imparáveis. O prédio fecha, a igreja não. A aglomeração acaba, a comunhão não. Deus não perde e a sua ideia de comunidade não pode ser frustrada. Somos a família de Deus no corpo de Cristo e sabemos que o prédio é a nossa casa, onde nos encontramos e sim, estamos com saudades. Mas a demora para voltar foi justamente pelo nome que escolhemos carregar. Por amor. Tudo por amor. Mas agora é a hora. Temos uma data. 4 de outubro. No mês que tudo começou, vamos nos reencontrar. Salve a data e fique atento a mais informações. Gente, é isso aí. Espero que vocês estejam animados para esse retorno, dia 4 de outubro. E no próximo domingo agora nós também já vamos soltar mais informações a respeito de como vai ser e como você deve proceder para participar da celebração do dia 4. Nesse momento também nós teremos o momento da nossa generosidade. Aqui na nossa igreja nós recebemos esse momento como um privilégio para nós, uma alegria para nós, e eu espero que você tenha isso também no seu coração. A Bíblia diz, o Paulo disse na verdade, que Deus ama quem dá com alegria.
E dar com alegria é privilégio de quem tem natureza de Deus. Foi Jesus quem disse que melhor é dar do que receber. Deus amou e deu. Deus é um Deus generoso, galardoador, que ama dar presentes. Uma outra fala que nós temos aqui na nossa comunidade é que Deus não é recompensador. Deus, ele não é recompensador como quem diz, você me dá, eu te dou depois. Tudo que nós damos a Deus, na verdade, ele nos deu primeiro, porque tudo veio dele e volta para ele, porque Deus não recompensa. Deus ele é galardoador e não recompensador. Nessa hora eu queria que você entendesse, que você participasse da generosidade, sabendo que não é peso, não é obrigação, não é para comprar Deus, mas é para refletir a natureza do Pai que vive em você, do Cristo em você, que é doador, que ama dar presentes e que quando dá, não espera nada em troca. E a recompensa, na verdade, de dar é o privilégio de dar e a alegria do dar. Glorificamos a Deus quando damos sem esperar nada em troca. Faça isso com alegria no coração. Nós amamos você e é um privilégio para nós podermos participar e administrar da sua generosidade, daquilo que você tem contribuído com essa casa. Tá bom? Nós amamos você. Um beijo, beijo, beijo. E vamos voltar lá, porque a última pergunta tá maravilhosa e eu tenho certeza que a resposta vai abençoar você. Beijo! Estamos de volta aqui depois desse intervalo maravilhoso, cheio de boas notícias para você, para responder essa última pergunta que eu espero que abençoe muito você e que também te dê muita luz em como proceder no momento com tanto cancelamento, principalmente nas redes sociais. Cagal, vamos lá. Vamos lá, repetir Faz o reprise aí da pergunta pra vamos gente. Lá. A pergunta é, essa aqui mereceu comercial. Mereceu. Qual seria a atitude de Jesus nos tempos atuais de cancelamento? Bom, então vamos só primeiro definir, né? O que é esse cancelamento? Esse cancelamento, essa palavra apareceu agora, há pouquíssimo tempo, e tem muito a ver com a rede social, né? Com o mundo da internet, onde o que você não concorda você cancela. E não só cancela, mas você destrói. É literalmente um apedrejamento em rede nacional, né? E eu acho que eu sei um pouco o que é passar por isso aí. E foi interessante, até legal eu falar sobre isso, que uma vez alguém perguntou assim pra mim, Vitor, por que você não bloqueia as pessoas que te xingam, que te incomoda, que fica xingando sua vida, sua família, fica te mandando mensagem com, enfim, N coisas? E eu respondi pra essa pessoa, tem um francês que um dia uma inglesa foi definir a vida desse francês, né? Foi fazer uma bibliografia desse cara. E ela escreveu que para ela, o que resume a vida desse cara é a seguinte frase: eu posso até não concordar com o que você diz, mas eu vou lutar para sempre pelo seu direito de dizer. Então, eu jamais impediria alguém de dizer o que ela acredita ou o que ela pensa. Então, se eu bloqueio alguém porque essa pessoa fala o que eu não gosto, o que eu quero que seja a minha rede? Entende? Então, assim, eu penso que Jesus e o cancelamento nunca seriam amigos, nunca seriam irmãos, nunca teriam proximidade. Imagina Jesus cancelando Pedro. Não, Jesus só ia cancelar todo mundo. A hora que Judas traiu ele, então, a hora que Pedro traiu ele seria automaticamente cancelado. E é uma parada que, principalmente pelo mundo digital, né, isso ganha uma força muito grande. Né? E me parece que o evangélico gosta muito de fazer isso. Né? Então, eu diria que a relação de Jesus com essa cultura de cancelamento seria nenhuma. Mas, na verdade, ele seria muito cancelado também. Né? Tanto que ele foi. O cancelamento da época maior que existia era a cruz, e foi lá que Jesus foi parar. Então eu acho que a forma de um cristão, de alguém que ama Jesus, segue Jesus, lidar com isso, não tendo amizade com isso e, obviamente, não tendo medo do diferente, porque o cancelamento vem do diferente. Né? Então eu cancelo você porque você não fala o que eu falo, você não acredita o que eu acredito, ou eu cancelo você quando você não se comporta como eu esperava que você se comportasse. Então, o cancelamento geralmente é pelo que a pessoa faz ou fala.
né? E por que a gente, cristão, não pode ter nenhum tipo de relação com cancelamento? Porque a gente não trata as pessoas pelo que elas falam ou fazem, mas porque elas são a imagem do Criador, que é o nosso Pai. Então elas são a imagem do Pai. E se tem a imagem do Pai, importa para Ele. Então nós não vamos cancelar o que importa para o Pai. Então eu penso que a nossa relação com o cancelamento deve ser nenhuma. E quando cancelados, ou quando alguém quiser fazer isso com algum de nós, no trabalho, na família, ou enfim, é virar outra face, né? Você pode fazer de novo. Porque o que você faz comigo não altera o que eu sou. Porque se eu sou alterado pelo que você fala, provavelmente eu não estou muito fixado no que sou. Agora, se eu sei o que eu estou falando, se eu sei o que eu estou fazendo, se eu sei os motivos que eu faço o que faço, se você me cancelar, eu não paro de fazer o que faço, eu não paro de falar o que falo. E tudo bem. E você pode dar um outro cancelamento na minha outra face. É esse o ensino de Jesus. O ensino de Jesus, ele supera todos os outros, porque os outros diz... quem plantar, colhe. Então o que a pessoa plantar na sua vida, devolve para ela. O ensino de Jesus vem e diz, não. Você é uma terra que não sabe dar frutos ruins. Então se alguém lança uma semente ruim, não frutifica em você. E quando essa pessoa voltar, ela não vai colher do fruto ruim que ela semeou. Ela vai voltar e vai colher do fruto do meu espírito que eu semeei em você. Então eu vou meio por aí. Então assim, eu não participo de nada, pode ser o que for. Pode ser o ápice da política, da moralidade, do que for. Sim. E isso não é... E da religião. Isso, da religião também, do talvez legalismo seja uma também. das que mais tem, né? Exato. E isso não nega o fato da possibilidade de discordar. Não, obviamente que não. É a frase. Você vê os próprios ali, os personagens da Bíblia, os discípulos, Paulo, eles tinham discordâncias. Mas quando eu penso, Vitor, é que o problema é quando a discordância fere o elo do amor. É isso aí. Que aí vai para algo além do simples só de discordar. Lembrei de uma frase do Rubem Alves, que ele fala assim: ciência, coitadinha, explica tanta coisa, mas não pode ensinar o homem a amar. Então assim, eu penso que na verdade, cara, se soubéssemos amar, as diferenças seriam maiores, mas a convivência seria melhor. Então eu não acho que faz parte da vontade de Deus homens iguais. Quando eu falo homens, humanidade igual, onde todo mundo pensa igual, faz igual, fala igual. Até porque para revelar Deus do tamanho que Ele é, precisa de muitas faces. É o que o Paulo vai dizer de multiforme sabedoria de Deus. Existe graça de Deus nas diversas formas. Mas a graça é oculta, ou a graça fica sombreada, fica como um dia nublado, não dá para enxergar direito, quando a diferença faz com que eu não haja com graça, sabe? Então eu acho que, mais do que falar sobre a relação de Jesus e o cancelamento, a gente tem que se propor a pensar como eu vou lidar com os cancelamentos que vão fazer a mim. Porque não é só na internet que ele acontece no trabalho. Ele acontece enquanto você... O reino de Deus é uma contracultura, onde ninguém nunca viu a forma que a gente vai viver. Não se experimenta num outro governo político que o reino de Deus nos propõe a viver. Então, provavelmente seremos cancelados por muitas pessoas, mas geralmente quem nos cancela são os cínicos e não os necessitados. Então, assim, só de existir essa possibilidade, eu acho que a gente já precisa andar vigilante. Porque a gente vai ser tentado a entrar num banco desse aí, num caminhão desse aí, ou de cancelar alguém num comentário, numa fala, na internet, ou com um pensamento, e ao mesmo tempo sempre se examinar em como eu estou agindo enquanto recebo esse cancelamento digital, presencial, familiar, do trabalho corporativo, na faculdade, onde quer que seja. A gente não tem pedra, então a gente não devolve pedra, a gente só tem outra face. Eu sempre penso sobre esse tema cancelamento, que existe uma grande possibilidade de, quando eu quiser cancelar alguém, eu estar amputando a minha própria mão. Exato. Porque a tipologia que a Bíblia nos ensina sobre o corpo, né, é exatamente por isso. Jesus, ele nunca amputou um membro, ele reconciliou o membro. Né?
É uma loucura você pensar nessa questão do cancelamento, porque você começa a imaginar o filho pródigo voltando para casa e o pai cancelando ele. Mas o irmão mais velho cancelou. É. Então o cancelamento é antigo, é que agora ele é visível na rede nacional, né? Na mundial, né? Na internet. Mas o cancelamento sempre existiu. Ele sempre existiu. Caim cancelou o irmão dele. Sim. E a verdade é que, geralmente, ou quase sempre, o cancelamento vem de um ego inflado. Então Caim mata Abel por quê? O irmão mais velho não aceita o irmão mais novo, por quê? Os fariseus mataram Jesus, por quê? Tem escritos que diz que foi por inveja. Caim matou Abel por inveja. O irmão mais velho não queria o irmão mais novo por inveja. Como que eu nunca tive um negócio? Então sempre tem um ego, um orgulho inflado lá. Por isso que a gente tem que entender e se examinar. Por que eu senti isso? Por que eu quero cancelar essa pessoa só porque ela tem... Não vou nem falar de teologia. Nem vou falar de pensamento sobre Deus. Vou falar sobre comportamento. Por que eu quero cancelar esse cara? Porque ele não se comporta como eu. Por que eu quero cancelar esse cara? Sendo que ele também é a imagem do meu pai. E que ele importa pro meu pai. Ou eu acredito que ele não importa? Será que esse meu desejo de cancelá-lo não tem a ver com o meu ego? Ou com a minha inveja? Ou com o meu medo de perder o meu lugar? Ou com o meu medo de alguém aparecer mais que eu? Enfim, depende da situação. Mas eu começo a pensar, né, até mesmo enquanto eu trabalhava em ambiente corporativo, engenharia mesmo, cara, toda hora alguém tá querendo aparecer mais que o outro. E para aparecer mais que o outro, ensinaram pra gente que o outro é degrau, porque é isso que a ganância faz. Então cancelar não é só excluir ou dar um follow. Cancelar é fazer do outro sua escada. Cancelar é uma raiz de amargura muito grande e que tem uma raiz lá no Adão, mas nunca no Cristo. Então, já não vivo mais eu. Muito bom. Se eu já não vivo mais, eu não posso cancelar e nem ser cancelado. Agora é Cristo que vive em mim. Aí quando você tem contato com Jesus, com Deus que é amor, você lê, por exemplo, lá o livro de Ruth, né, que é um povo inimigo de Deus e de repente Ruth entra na genealogia de Jesus. Quantos ali cancelariam Ruth? Né? E a Raabe? A prostituta que entrou na genealogia de Jesus. Enfim, assim, Deus é expert em pegar pessoas que cancelaríamos e transformar elas em protagonistas. Saulo, se você pergunta ali nos 20 anos ali, sei lá, 20 anos ali, 5 anos, sei lá, não sei quanto tempo passou, depois da ressurreição de Jesus, vamos cancelar alguém, vamos cancelar Paulo. E aí Jesus pega o alvo do cancelamento, provavelmente seria, e transforma ele num apóstolo da graça de Deus. Então assim, e uma coisa bem legal nisso, que a gente consegue perceber, que um Deus que faz isso com Paulo, ele está mostrando que ele não é vingativo, né? Porque Saulo consentiu a morte de Estevão, um jovem puro, pregador do evangelho, que trabalhava direito, que trabalhava com seriedade. Peraí, você matou Estevão, Saulo. Eu quero você morto também. Isso é um Deus vingativo. Mas ele não faz isso e ele mostra que ele não é isso quando ele pega Saulo e transforma em Paulo e faz Paulo continuar a mensagem que Estevão um dia morreu por ele e por estar pregando. Então é uma loucura. Esse Deus mostra qualquer coisa no evangelho mesmo, menos essa cultura, esse negócio meio que diabólico, né, de cancelamento. O diabo gosta. Vamos lá, pra gente encerrar. Como não viver uma vida de pecado? Quê? Como não viver uma vida de pecado? Como não viver? Só tem um jeito. Não tem dois. Essa é muito fácil. Vocês não vão viver dominados pelo pecado porque vocês não estão mais debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Então você não vive uma vida de pecado quando você entende que quando Jesus morre por você, você morreu com ele e agora ele te inseriu na graça de Deus. E a graça de Deus, o evangelho, é a superação da obrigação e também a superação da escravidão. Então o evangelho é a superação da minha obrigação, da obrigatoriedade, e o evangelho também é a superação da escravidão. Então eu não sou obrigado e nem escravo, agora eu sou livre. E por ser livre com a natureza de Deus em mim, eu vou deixar e utilizar meus dias para tornar manifesto aquilo que sou em potencial. Então é simples. Como fazer isso? Meditando na palavra de Deus, no Cristo. É pegar a Bíblia,
encontrar o Jesus ali, interpretar no Cristo, por meio do Espírito, com a luz do Espírito Santo. É se manter consciente do amor de Deus. Não tem outra coisa. Não é segredo. É um rio que flui. Então eu terminaria essa fala dizendo isso. Muito bom, muito bom. Gente, estamos chegando no fim aqui do nosso segundo episódio, né? Do Talk por Amor, e tem sido um privilégio. Antes de o Vitor encerrar aqui pra gente, queria só te lembrar, né, de como que funciona. Toda quarta-feira a gente vai estar aqui e você faz as suas perguntas diante da celebração de domingo. Então você assiste a celebração de domingo e logo no dia seguinte, ali no final da celebração, a gente já coloca a caixinha de perguntas para você fazer a sua pergunta, para a gente discutir e trazer para esse sofá maravilhoso aqui, o sofá branco maravilhoso. O sofá branco. Vitor. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Eu anotei aqui algumas perguntas que agora é a minha vez de perguntar para vocês. Se você tiver com alguém aí por perto, compartilhe com essa pessoa a resposta, o pensamento. Se não, com o Espírito Santo, ele quer ouvir você falar. E a primeira pergunta é: você tem vivido pesado, né? Porque provavelmente se a gente vive pesado é porque estamos com muitas pedras, tanto para o outro quanto para nós. Uma vida pesada é uma vida ausente de paz, e uma vida ausente de paz é uma vida de castigo. Por isso o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E será que você tem pedra na mão? Talvez você não é alguém que julga fácil o irmão, mas tem julgado a si mesmo. Não tem sido misericordioso consigo mesmo, gracioso. A segunda pergunta é: